Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula? Ontem a tia Vanessa deixou vocês de castigo, né? Não subiu a aula no horário que a gente precisava. Vocês tiveram que se organizarem aí sozinhos, mas se Deus quiser não vai acontecer isso. E a gente vai conseguir ter a nossa aula tranquilamente, né? Ainda mais porque hoje é sexta-feira, finalzinho de semana chegando, feriadinho aí em vista. E eu quero dar um recadinho muito importante para vocês. Prestem bastante atenção, tá? Nós estamos em uma pandemia, né? E os números do coronavírus aqui na nossa cidade estão crescendo cada dia mais. Acho que um pouquinho mais e a gente vai passar por um sufoco, né? Então, o que é que eu aconselho vocês, alunos, família? Fiquem em casa, fiquem tranquilos, não saiam, não vão viajar, né? Porque esse período que nós temos é um feriadinho só para educação, tá? Todas as outras áreas estão trabalhando normalmente, tá? Esse feriado será tirado em uma outra época, quando a pandemia acabar, tá? Então, só nós alunos, professores, é que vamos descansar um pouquinho. E esse feriado pra gente é merecido, não é? E tá todo mundo cansado já, né? Tá lá, nossas férias lá no começo do ano, ó, foram bem curtinhas, né? Então, pessoal, vocês vão ficar em casa, vão ficar junto com a família, protegidos, brinquem bastante, conversem bastante com a família de vocês. Quem tiver muita atividade acumulada, coloque em dia, né? Pelo menos em um desses dias de feriado, para que a gente possa voltar tranquilos, né? Com aquele fôlego novo, né? Então vamos lá? Vamos dar início então à nossa aula? Olha só, a nossa aula de hoje, de português, ela vai ser bem interessante, porque tem uma proposta muito legal no nosso livro, tá? Hoje a gente vai fazer a proposta da contação de causos. Só que para contar o caos, eu preciso saber o que eu vou contar, eu preciso escrever sobre o que eu vou contar. Então, vamos abrir o nosso livro? Vamos lá, corre lá e busca o seu livrinho. Enquanto isso, a tia Vanessa vai colocando aqui a data de hoje. Hoje são 12 de fevereiro de 2021. Vamos para a nossa matéria de português. Eu sei que eu tenho alunos aí que hoje vão sentir muita falta do Meet, né? A Vanessa também adora o Meet, porque é uma forma da gente se reunir, da gente estar junto, da gente conversar, colocar o papo em dia, né? A gente adora conversar, né? Então, pessoal, na segunda-feira nós vamos voltar normalmente, se Deus quiser, tá? Alguns alunos não entenderam por que hoje não tem o Meet. Foi marcada uma reunião para a professora Vanessa estar presente hoje lá na nossa escola, hoje dia 12, tá? E é com uma família de um de vocês, tá? A família de uma aluna, tá bom? Aí a gente precisa estar lá, eu, a coordenadora, a diretora, para receber essa família, para conversar um pouquinho, para saber como é que a gente pode ajudar, porque a gente está com um pouquinho de dificuldade aí na realização das atividades, tá bom? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo e segunda-feira a gente volta com o Meet. Ah, e por que então a gente não faz em outro horário? A gente não vai fazer em outro horário porque vocês têm, alguns de vocês têm irmãozinhos em outras turmas. Aí não é por conta dessa reunião, né, que a gente vai ter que se organizar aqui direitinho, mas vai dar tudo certo, vai. Segunda-feira a gente, se Deus quiser, a gente vai estar junto, né? Então vamos lá? Ah, é que a reunião é 8 horas, tá? Então se a gente entra às 7h30 do Meet, não dá tempo de ter uma aula completa, né? Então a tia Vanessa precisa se organizar para estar indo lá na escola, tá bom? Imprevistos acontecem, né? Isso faz parte da escola e como a gente não está presencialmente, esporadicamente isso pode acontecer, tá bom? Mas se Deus quiser, segunda-feira a gente tá firme e forte com o nosso Meet, né? Vamos abrir o nosso livrinho, então, de português, página 36. Olha, nós estamos usando bastante o nosso livro de português,
de matemática, todas as outras matérias, porque isso facilita na organização de vocês. A gente está seguindo o conteúdo, tá? A Vanessa sempre faz as pesquisas, né? Eu tento ao máximo organizar para que fique mais fácil para vocês, tá bom? Então vamos lá? Olha só, na página 36, é essa página aqui, ó. Tá vendo? Tá bom. Beleza. Então olha só. Contação de caos. Você já leu um caos e descobriu como esse tipo de história pode ser interessante e surpreendente. Agora, prepare-se para participar de uma roda de contação de causos. Primeiro, você deverá conversar com algumas pessoas mais velhas e ouvir com atenção os causos que elas têm para contar. Ah, que interessante! A gente então vai conversar com algumas pessoas mais velhas. Avós, tios, tias. Sabe aquelas pessoas da nossa família que adoram contar um caos? Principalmente quando a gente se reúne normalmente. É com essa pessoa mesmo que você vai conversar, tá? Depois é só escolher o caso que achou mais interessante e recontar para os colegas. Ah, que legal! Então, hoje a nossa tarefa é conversar? Tenho certeza que tem alguns alunos aí que vão adorar essa atividade, né? Que adoram falar, né? Então, vamos lá? Vamos ver qual é o passo a passo da atividade? Olha só, o planejamento. Pense nas pessoas com quem você poderá conversar e ouvir o caos. Então, primeiro ponto, nós vamos pensar nas pessoas com quem você poderá conversar e ouvir esse caos. Pensa aí, quem são as pessoas que você conhece, que sabe aquelas histórias bem legais, divertidas, interessantes? Entre em contato com elas e marque um dia e uma hora para conversarem e peça que lhe contem causos. Pode ser pessoalmente, por telefone ou pelo computador. Aqui a tia Vanessa vai deixar pessoalmente só se essa pessoa fazer parte do seu grupo familiar, tá? Se mora junto com você, tá bom? Se não mora junto com você, não é para fazer presencialmente, tá? Você pode fazer uma ligação de chamada de vídeo, você pode fazer pelo WhatsApp, tá? Pode fazer até pelo computador, mas presencialmente só se a pessoa fizer parte do seu grupo familiar. Nós não vamos colocar essas pessoas mais velhas em risco, tá? Vocês sabem que as pessoas mais idosas são de grupo de risco. E nós estamos no meio da pandemia, a tia Vanessa vai falar novamente, tá? Então a nossa tarefa não é colocar uma outra pessoa em risco, é para ser um momento agradável. Então você só vai fazer isso presencialmente se essa pessoa morar perto de você, tá? E com você, tá bom? Senão é só dar uma ligadinha. No dia e hora marcados, converse com as pessoas que vão contar os causos, tá? Pense aí nas pessoas que podem te contar essas histórias. Preste bastante atenção em cada história contada e faça anotações. Organize seus textos de acordo com as características principais do caos. Para isso, faça um rascunho de cada história pensando nos itens a seguir. Primeiro ponto. Na introdução, mencione quando e onde os fatos ocorreram. Se houver diálogos, não se esqueça de usar travessão, tá? Sempre que uma pessoa vai falar dentro de um caos, então você tem que usar o travessão, tá? Siga a ordem dos acontecimentos passo a passo para que o caos não fique confuso ou sem sentido. Lembre-se de organizar o texto em parágrafos e concordar os verbos com os nomes ou os pronomes a que se ligam. O que é isso? Isso aqui é você colocar dentro do seu texto uma ordem, tá? A gente seguir uma ordem, tá bom? Vamos supor que você vai falar assim, ó. Aí eles foram. Beleza. Tá no passado, não tá? Aí, lá na frente, você não pode colocar um outro verbo no futuro. Se a sua história acontece no passado, tudo vai acontecer no passado, tá bom? Nada vai acontecer no futuro, tá bom? Observe se há exageros
ou algum mistério na história. Reforços para criar efeitos de humor e expectativa. E lembre-se, a linguagem do caos é informal. Tá? A linguagem do caos é informal. Você não vai fazer um caos transcrito. Não é da forma que você fala, tá bom? Mas é uma linguagem informal. Você não precisa se preocupar demais com o linguajar que você vai usar. Quando a gente vai escutar um caos, a gente precisa saber das marcas da história, né? Das marcas vocais dentro da história. É como se a gente pudesse ouvir a pessoa contando. Então tem que prestar bastante atenção na sua escrita, tá? Olha só, o meu texto da página 37. Escolha o melhor caos e passe a limpo. Professora, então eu tenho que fazer mais de um? Olha, se você conseguir conversar com mais de uma pessoa, sim. Para cada caos você vai escrever uma história. Agora, mas e se você só conseguir uma pessoa? Aí você vai fazer um texto só, tá? Dê um título bem interessante para o seu caos. Bem interessante. Olha, vamos voltar aí um pouquinho no nosso livro? Olha só. Lá na página 32 tem a Casa Assombrada. E lá na página 28 tem a Cobra de Teixeira. Tá vendo que são títulos bem interessantes? Que aguçam, sim, o nosso interesse por saber da história? Então a gente tem que pensar bem nesse título, né? Sublinhe as partes mais importantes, aquelas que não podem ser esquecidas. Prepare o final da história para que ele provoque surpresa nos ouvintes. Leia diversas vezes e ensaie bastante para memorizar. Olha, que interessante! Então você não vai me entregar o texto? Você vai me contar o caos, tá? Então você vai escrever, vai ensaiar essa história que você escreveu, do caos que você ouviu de alguém, e depois que você ensaiar, é que nós vamos apresentar uns aos outros, tá bom? Olha só como é que vai ser a roda de causos. No dia da apresentação, o seu caso deverá estar memorizado. Você pode também ter o texto em mãos para consultá-lo, caso sinta necessidade, mas não vale ler o texto todo, tá? Veja a seguir algumas dicas para que seu caso fique bem interessante. Primeiro, tente convencer os ouvintes de que a história aconteceu de verdade. Se o seu caso tiver momentos de mistério ou suspense, use um tom de voz diferente, faça pausas para aumentar a curiosidade. Acrescente à sua fala gestos e expressões faciais. Isso vai deixar a história bem mais divertida. Depois da contação, conversem sobre os causos, elegendo aqueles que acharam mais divertidos e justificando o porquê da escolha, tá? Aí nós vamos, depois de tudo que acontecer, a gente vai fazer essa avaliação que está aí na página 37. Não vai ser hoje não, tá bom? E aí, o que a tia Vanessa quer que você faça? Como é uma roda de conversa, uma roda de causos, nós vamos fazer no Meet. Os alunos que não estão participando do Meet, eles precisam fazer os vídeos para mim e me enviar, tá bom? Eu gostaria muito que vocês participassem do Meet, tá? Mas aqueles que não conseguem pelo horário, porque os pais não estão em casa, ou por um outro fator, porque não conseguiu baixar até hoje, eu preciso que vocês me enviem vídeos, tá? Então você vai conversar com alguém, colocar essa história no papel, organizar essa história. Você depois, o próximo passo é você fazer uma revisão dessa história para ver se ela tá tudo direitinho. Depois você vai ensaiar a história e gravar um vídeo para mim, tá? E aí os alunos que vão estar presentes no Meet na segunda-feira vão contar ao vivo. Que legal, né? A gente vai ter um tempinho na segunda-feira só para essa contação de casos, certo? Professora, e se por acaso eu não conseguir ninguém? Aí você vai lá para a internet, tá? Lembra que a gente já escutou até um do Newton Pinton Carvalho? Um desses causos? Então, você pode procurar um desses causos, escutar a história,
colocar ela no papel e aí ensaiar a sua apresentação, tá? Uma outra pessoa bem legal que conta uns causos bem interessantes é o Geraldinho Nogueira. Vou colocar aqui no quadro para vocês procurar, tá? Tia Vanessa hoje tá gaga. Não sei se eu tô gaga ou se eu tô gaga, né? Então eu vou colocar aqui alguns nomes, ó, para quem tiver dificuldade. O Newton Pinto e o Tom Carvalho. Contar uns causos legais. Cuidado, hein, com o conteúdo, porque eles gostam de fazer piada. Vou escrever mais um pouquinho pra cá. Tem o Geraldinho Nogueira. Esse aqui tem uns engraçados, tá? E tem também o Rolando Boldrin. Eles têm alguns causos bem interessantes. Então é só você colocar assim, ó, causos do Newton Pinto e Tom Carvalho, causos do Geraldinho Nogueira, causos do Rolando Boldrin, tá? Então, um aluno que não tem alguém próximo, que mora perto de você, que possa te contar um desses causos, vai para um desses 3 aqui que você vai conseguir fazer atividade, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a tia Vanessa, tá bom? Beijão para todos. Ó, hoje nós temos 2 aulas. Então, quero essa atividade pronta na segunda-feira. Beleza? Tchau, tchau.